Aleluia. Amém? Você pode aplaudir Jesus com a salva de palmas bem forte, querido. Bem forte, porque Ele é digno. Aleluia. Que bom que você veio, amém, irmãos? Que bom que você está aqui. Você que nos assiste, que Deus te abençoe também, em nome de Jesus. Amém? Eu quero te convidar a abrir a Bíblia comigo, Isaías, capítulo 38. Isaías, capítulo 38. Quero dizer aos irmãos que estão aqui, os que nos assistem, que a igreja está de pé. Amém? E com os nossos cultos normais, todos os cultos que aqui temos, todos estão funcionando, amém, e jamais vamos parar, amém, queridos? Glória a Deus. Você que pode, querido, fique em casa não, irmãos, vem orar, vem buscar o Senhor, está aqui no seio da igreja, porque na casa do Senhor Ele ordena a bênção, amém? Isaías 38, versículo 1, diz assim. Podemos ler? Amém ou não? Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede, e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol diante no relógio de Acaz. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Amém, queridos? Eu creio que todos nós que estamos aqui já ouvimos falar deste rei, o rei Ezequias, um grande homem. A própria Bíblia traz o testemunho a respeito deste homem. A Bíblia diz que Ezequias foi um grande rei, um grande homem, um homem temente a Deus, um homem que andou nos preceitos de Deus, um homem que realizou grandes reformas, querido, no seu reinado, um homem, querido, que destruiu o altar, querido, dos deuses estranhos que o seu pai tinha edificado sobre a terra. Um homem que abriu as portas do templo novamente, para que pudesse ter culto ao Senhor, para que pudesse ter culto ao nosso Deus. Ezequias foi esse grande homem, temente a Deus, que andou, querido, com um coração alinhado com a vontade de Deus, que fez aquilo que era a vontade do Senhor,
andou, querido, no caminho totalmente diferente daquilo que andou o seu pai. Seu pai foi um rei idólatra, um pai que fechou as portas do templo, que fechou a igreja, que edificou altares aos deuses estranhos, e Ezequias fez tudo ao contrário. Ezequias temeu a Deus, andou nos caminhos de Deus, destruiu o altar dos deuses estranhos, abriu o templo, a casa do Senhor, para que o povo pudesse cultuar. Ezequias temeu a Deus e fez a vontade do Senhor. Mas aqui nesse texto, querido, que nós estamos lendo, que nós acabamos de ler, melhor dizendo, Ezequias foi surpreendido com uma palavra de um grande homem de Deus. Ezequias foi surpreendido com uma palavra do profeta Ezequias. Ezequias visita o rei, Isaías visita o rei Ezequias, e Isaías vai com uma palavra, querido, dizendo para Ezequias que era para ele colocar a casa em ordem, porque aquela enfermidade que ele estava não era para a cura, aquela enfermidade era para a morte. Imagine só, querido, receber uma palavra da parte de Deus com esse conteúdo, com esse teor, de que aquela enfermidade não era para cura, mas era para a morte. Querido, eu estava lendo esse texto hoje, estava meditando nele, e uma coisa Deus nos ensina nesse texto, está muito claro para nós. Primeira coisa é que servir a Deus não significa, querido, ter imunidade contra as adversidades. Servir a Deus, querido, não significa ter imunidade, ou seja, ser uma pessoa imune às adversidades, ser uma pessoa imune aos problemas. Ezequias foi um bom homem, um bom rei, temente a Deus, que fez a vontade de Deus. Mas nós podemos ver que Ezequias não estava imune, querido, ao mal, não estava imune às adversidades. E Ezequias adoece e recebe uma palavra, querido, de Deus, de que aquela enfermidade não seria curado, mas que ele morreria, e ele precisava colocar as coisas em ordem, porque ele ia morrer. Querido, aqui neste mundo, todos nós sofremos. No mundo, querido, todos sofrem. E nós podemos ver um exemplo desse aqui na Bíblia. Como eu falei, Ezequias era um bom homem, um bom rei. A Bíblia confirma isso, que Ezequias era uma boa pessoa. Ele fez a vontade de Deus. O histórico, querido, deste rei era um histórico memorável, um histórico de tantas virtudes, um histórico, querido, de tantas conquistas, de tantas vitórias, de um andar com Deus, querido, de uma vida reta diante de Deus. Mas mesmo assim teve que passar pelo dia o quê? Mal. Mesmo assim, querido, enfrentou o dia mal. Fazer a vontade de Deus, querido, andar com Deus e fazer a vontade do Senhor, tem suas bênçãos. Andar com Deus, fazer a vontade de Deus, tem as suas vantagens, tem o seu galardão. Mas isso, querido, não nos isenta do dia mal. A diferença, querido, de servir ao Senhor é que nunca nós estaremos só. A diferença, querido, na vida daqueles que servem a Deus
é que eles carregam uma promessa, nós carregamos uma promessa de que nós nunca estaremos sozinhos. Essa é a diferença de quem não serve e a diferença de quem serve a Deus. Servir a Deus, querido, não nos torna pessoas imunes. Mas aqueles que servem a Deus têm essa certeza de que nunca estarão sozinhos. Aqueles que servem a Deus carregam a esperança de que a luta que nós, querido, enfrentamos, que as adversidades que nós enfrentamos, não é o fim, querido. Para aqueles que servem a Deus, até mesmo a morte não é o fim. Não é verdade? A Bíblia diz, o Senhor diz que aquele que crê nele, ainda que morra o quê? Viverá. Então essa é a diferença, querido, na vida daquele que serve a Deus. A certeza de que nós nunca estaremos sozinhos, a certeza, querido, de que a luta que nós enfrentamos, as adversidades que nós enfrentamos, não é o fim, que até mesmo a morte na vida de um servo de Deus não é o fim. Nós podemos ver isso na vida de Ezequias. A história de Ezequias nos ensina que servir a Deus não significa ter imunidade contra o mal, contra as adversidades. Mas nós podemos ter a certeza que mesmo diante das adversidades, mesmo diante dos problemas, mesmo diante do dia mau, nós nunca estaremos sozinhos. O Senhor sempre estará conosco. A diferença é esta, a diferença, querido, de que a adversidade, de que o problema, que a situação contrária, o dia mau, querido, não é o nosso fim. Amém? Quantos creem assim, diz aleluia. Quantos creem mesmo, diz glória a Deus. Levanta a sua mão e fala assim: Senhor Jesus, eu creio que mesmo diante das adversidades, mesmo diante dos problemas, eu creio que o Senhor está comigo, eu não estou só, essa adversidade não é o fim, eu tenho esperança nisto, Senhor, aleluia, glória a Deus. A história, querido, de Ezequias nos ensina isto. A história de Ezequias nos ensina também que nós precisamos ter as atitudes corretas diante, querido, das más notícias. Isso faz toda a diferença. Ezequias nos mostra, querido, que precisamos descansar em Deus, mesmo diante das más notícias. Ezequias nos mostra, querido, que mesmo diante das más notícias, nós devemos levantar os nossos olhos para o alto, nós devemos colocar os nossos joelhos no chão, querido, e clamar por aquele, querido, que tem o poder para restaurar a saúde, que tem o poder para trazer o descanso que precisamos, que tem o poder para nos dar o alívio que precisamos, aquele que tem o poder para dar a paz que necessitamos. Ter a atitude certa, querido, diante das más notícias faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Infelizmente, querido, muitas pessoas, diante da má notícia, elas se definham. Infelizmente, muitas pessoas, diante da má notícia, elas murmuram, elas maldizem. As suas atitudes não são atitudes corretas, não são atitudes louváveis.
Mas a Bíblia nos mostra, querido, que ter a atitude certa diante das más notícias faz toda a diferença, e Ezequias nos mostra isso, querido. Ezequias nos mostra que diante das más notícias, a oração deve ser sempre o nosso primeiro recurso, querido. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim: a oração deve ser sempre o seu primeiro recurso. Muitas pessoas no lugar de Ezequias, querido, reagiriam de uma maneira bem diferente. Muitas pessoas no lugar de Ezequias descontrolariam. Muitas pessoas no lugar de Ezequias caíam em depressão. Muitas pessoas no lugar de Ezequias, querido, culpariam até mesmo Deus. É assim ou não é? Tem pessoas dessa maneira ou não? Tem pessoas, querido, que elas descontrolam. Tem pessoas que entram na depressão. Tem pessoas que diante da má notícia jogam a culpa até em Deus. Ezequias, ele teve a atitude certa. E ele nos mostra que o seu primeiro recurso foi o quê? Orar a Deus. Orar ao Senhor. Quando o profeta Isaías chega ali e libera aquela palavra, e Isaías vira as costas, querido, e vai embora. A Bíblia diz que Ezequias, querido, ele vira o seu rosto para a parede e ele começa a orar a Deus e dizer: Deus, lembra-te. Lembra-te que eu andei de inteireza de coração, eu fiz, Senhor, aquilo que era bom aos teus olhos. Senhor, lembra daquilo que eu fiz. Senhor, lembra que eu andei em fidelidade. Senhor, lembra, Senhor, que aquilo que eu fiz, que a minha fidelidade a Ti, Senhor, que a minha retidão, Senhor, diante do Senhor, que elas possam ser, Senhor, como um memorial diante de Ti. Lembra, Senhor, lembra disso, Deus. E isso fez a diferença, queridos. Muitas pessoas diante da má notícia, querido, diante da adversidade, elas definham, elas se escondem, elas entram dentro de um buraco, elas entram dentro de uma caverna, querido. Ezequias não. O seu primeiro recurso foi buscar a Deus, foi orar ao Senhor, foi colocar, querido, aquela situação diante de Deus. Ele teve as atitudes certas diante do Senhor. E a sua oração, querido, chegou diante de Deus. A oração de Ezequias chegou diante do Senhor. A Bíblia diz que antes mesmo que Isaías saísse saísse do palácio, Deus volta a falar com o profeta Isaías e fala da seguinte maneira: ó, Isaías, volta lá. Volta lá e diz para Ezequias que eu ouvi a oração dele, que a oração dele chegou até mim, e fala para ele que eu vou curar ele, que eu vou dar mais 15 anos de vida a ele. Fala para Ezequias que além de curar, que além de dar mais 15 anos de vida a ele, eu ainda vou dar livramento à sua cidade diante dos adversários. Amém, queridos? Ezequias orou, querido, para ser curado, e recebeu mais do que aquilo que pediu, porque o seu recurso, querido, seu primeiro recurso diante da má notícia foi, querido, primeiro ter a atitude certa, segundo, querido, colocar a sua oração diante de Deus. Teve a oração como primeiro recurso, querido.
ele vai para os pés do Senhor, ele vai para os pés de Deus, e ele ora ao Senhor, ele busca a Deus, e Deus ouve a sua oração. Amém? Como eu falei, servir a Deus não nos faz imunes às más notícias, mas servir a Deus tem as suas vantagens. Servir a Deus tem as suas vantagens. Ezequias orou e Deus ouviu, e Deus respondeu, e ainda respondeu, querido, além daquilo que ele orou, além daquilo que ele pediu, além daquilo que ele falou com Deus. Deus cura ele e ainda dá vitória sobre os seus inimigos. Servir a Deus tem as suas vantagens, não nos faz pessoas imunes ao mal, mas tem as suas vantagens. Nós nunca vamos estar só, Deus sempre vai estar conosco. Amém, queridos? Quantos crê assim, diz aleluia. E por último, Ezequias nos ensina que devemos ser objetivos na nossa oração. Amém, querido? Ezequias nos mostra que nós devemos ser objetivos, que nós devemos ter alvo. Ezequias orou, querido, especificamente por aquilo. Ele foi sincero diante de Deus. Deixa eu dizer algo para você, querido. Orar não é, querido, lançar palavras bonitas, né, para que as pessoas que nos veem orando fiquem impressionados, querido, com aquelas orações bonitas. Mas a oração, querido, tem que ser algo sincero. Tem que ser algo, querido, que sai de dentro do coração, porque Deus vê a verdade nossa. Deus vê a nossa verdade. Não adianta, querido, ser algo, uma capa, não adianta ser apenas palavras bonitas, mas não tem verdade, não tem sinceridade, não tem objetivo. Ezequias foi sincero, querido. Deus respondeu a Ezequias porque viu sinceridade no coração de Ezequias. Deus respondeu a Ezequias porque viu que ele teve objetividade, querido. Ele foi objetivo. Ezequias não jogou apenas palavras, querido, para o ar. Ezequias, querido, ele foi objetivo, ele foi sincero. Deus viu verdade dentro de Ezequias e por isso Deus o respondeu. Orar é isso, querido, é ter verdade dentro de nós. Orar é isso, querido, é ser sincero. Deus quer ouvir da nossa boca a nossa sinceridade, a nossa verdade. Que Ezequias foi sincero: Senhor, lembra-te. Senhor, eu fiz isso, isso e aquilo. Eu andei com fidelidade, eu fui reto, Deus. Deus atende, querida, a oração do coração sincero. Deus atende a oração daqueles que são objetivos, querido, que têm sinceridade. Amém? Ezequias foi sincero, Ezequias foi objetivo, e Deus ouviu a oração de Ezequias. Deus fala para o profeta: ó, volta lá. Eu te enviei a primeira vez, estou te enviando agora a segunda vez. Volta lá, porque eu vi sinceridade no coração de Ezequias. Aleluia, querido. Então não é, querido, oração não é palavras bonitas, mas é ser sincero, é ser verdadeiro diante de Deus. Quando nós agimos assim,
Deus nos ouve, Deus nos responde, Deus nos atende, como atendeu a Ezequias. Amém, queridos? Quantos estão entendendo, diz glória a Deus. Então fique em pé agora em nome de Jesus. Fique em pé em nome de Jesus. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: você está entendendo, querido? Fala para ele: Deus quer ver a verdade que está dentro de você. Ele quer ver sinceridade em você. Amém? Eu quero que você feche os seus olhos agora e você ore a Deus. Ore ao Senhor agora. Faça como Ezequias. Ezequias foi sincero. Deus viu a sinceridade de Ezequias. Fale com o Senhor agora. Qual é a situação, querido? Qual é a situação que você tem vivido nesses dias? Que tem, querido, mexido com você? Seja sincero, fala com Deus. Coloca agora diante de Deus, fala com Ele. Oh, meu irmão, servir a Deus tem suas vantagens, e uma delas é que nunca estaremos sozinhos. Uma delas, querido, é que carregamos a esperança de que os problemas que vivemos não é o nosso fim. Então fala com Deus agora, ore com Deus, ora a Deus, ora ao Senhor, ministra agora a Deus a sua oração. Senhor, em nome de Jesus, aqui estamos, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, e colocamos as nossas orações diante do Senhor. Senhor, nós cremos que estamos clamando a um Deus que ouve, um Deus que ouve, um Deus que responde, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, olha para a oração deste homem, meu Deus. Olha para a oração desta mulher, Deus. Senhor, em nome de Jesus, este homem, esta mulher que se achega a Ti agora, com este clamor, que sai de dentro da alma, meu Deus, com esta oração que sai de dentro das entranhas. Responde, Senhor, responde, Senhor, em nome de Jesus. Muda esta situação, como o Senhor mudou a situação de Ezequias. Muda, meu Deus, essa história. Muda, Senhor, este momento. Muda, Senhor, essa situação que meu irmão, minha irmã está enfrentando. Cura, Senhor, o enfermo. Restaura os lares. Restaura esta família. Senhor, abre esta porta, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, traz resposta diante desta causa. Libera aquilo que está retido, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. Como o Senhor respondeu a Ezequias. Responde-nos, ó Deus. Responde-nos em nome de Jesus. Ah, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa, meu Deus, nessa noite, trazer ativação nesse coração, trazer renovação na vida deste homem, renovar a fé desta irmã. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa tirar o medo, tirar o cansaço, tirar a apatia. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, levanta, Senhor, nesta noite. Levanta aqui, Senhor, este homem, levanta esta mulher, com atitudes como Ezequias teve. Atitudes onde Ezequias não se deu por entregue, mas ele orou, ele buscou o Senhor. Ezequias não murmurou, não questionou a Deus, não culpou a Deus, mas ele orou ao Senhor. E o Senhor respondeu.
e o Senhor atendeu. Eu oro, Senhor, pelo meu irmão, pela minha irmã, nesta noite. Eu oro por aqueles que nos assistem. Senhor, em nome de Jesus, traz renovo, traz fortalecimento na vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Levante as suas mãos, ore junto comigo, igreja. Fala assim: Senhor meu Deus, que eu possa ser como Ezequias, ter atitudes certas diante da má notícia, que a oração seja o meu primeiro recurso. Senhor Jesus, que eu possa ser objetivo nas minhas orações, ser sincero nas minhas orações. Senhor meu Deus, que eu possa ser como Ezequias, e que eu possa receber respostas como Ezequias recebeu. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, querido. Glória a Deus. Amém. Tenha as atitudes certas diante das más notícias. Tenha a oração como seu primeiro recurso. Seja objetivo e seja sincero, querido. Amém? E Deus atenderá as nossas orações. Amém? Deus te abençoe, querido. Vai na paz de Deus. Você que nos acompanhou, Deus te abençoe também, em nome de Jesus. Sexta-feira.